O tamanho algumas vezes é uma daquelas coisas que realmente fazem as pessoas se assustarem, e é provavelmente uma das características mais populares quando se trata de animais. Você sabia que há alguns animais e criaturas realmente grandes perambulando por aí? Temos certeza que você nem sabia que existiam. De uma vespa gigante assustadora a uma criatura estranha, parecida com um caranguejo alienígena. Confira agora os animais gigantes que você não vai acreditar que existem. Quem diria? Mas antes de começar o vídeo, gostaríamos de lhe pedir que, se você não for inscrito no canal, se inscreva e deixe seu joinha para nos ajudar. Já clicou aí? Então bora pro vídeo. Tartaruga marinha. Sabia que a tartaruga marinha não é apenas a tartaruga viva mais pesada, mas também o quarto maior réptil do planeta? Esse animal já foi encontrado em toda parte ao redor do mundo, da Noruega à Nova Zelândia, sendo que o que realmente diferencia o couro é o seu casco, ao contrário de outras tartarugas com cascas ósseas. O casco de couro é protegido com pele e carne. O título de maior tartaruga foi dado a Archelon, uma tartaruga marinha de 4,5 metros de largura que desde então se extinguiu e deixou de existir. Uma tartaruga marinha, digamos que em condições normais, pode pesar um pouco mais de 680 quilos, o que não chega nem perto em comparação com o Archelon, de incríveis 2 toneladas. Minhoca gigante de Gippsland. Nativa da Austrália, a minhoca gigante de Gippsland pode ter quase 3 metros de comprimento, mas o interessante é que elas têm a capacidade de se expandir e parecerem ainda mais estranhas. Você não iria querer encontrar uma dessas por aí, né? O seu nome vem do seu habitat principal em Gippsland, uma região rural do estado de Victoria. Enquanto a maioria das minhocas prefere ficar na superfície, essa espécie geralmente é encontrada a cerca de 50 centímetros do solo. Um fato curioso é que os australianos sabem quando elas estão próximas, porque as pessoas podem ouvir essas criaturas engolindo e gorgolejando enquanto percorrem o solo. Isso é meio perturbador, né? Sapo Golias. O sapo Golias habita as terras dos Camarões e da Guiné Equatorial. Atualmente é o maior sapo vivo, podendo crescer até 33 centímetros de comprimento e pesar mais de 3 quilos. Ao botar seus ovos, eles não se contentam em usar apenas folhas e galhos próximos como outras espécies de rãs. Em vez disso, eles transformam as poças de água perto de rochas em suas próprias piscinas pessoais para os seus girinos. O sapo Golias tem um apetite voraz e praticamente gosta de se banquetear com tudo, desde morcegos até cobras. Essas bestas gigantescas também têm uma vida útil bastante longa, podendo ultrapassar os 20 anos de idade. Vespa gigante asiática. Com um comprimento de pouco menos de 5 centímetros e uma envergadura de aproximadamente 8 centímetros, a vespa gigante asiática é a maior vespa do mundo, com uma cabeça laranja e listras pretas. É difícil não perceber esta criatura. O ferrão deste inseto pode injetar um veneno forte o suficiente para tirar a vida de um ser humano, sendo capaz de desligar o seu sistema nervoso. Embora a vespa gigante asiática seja mais comumente encontrada nas florestas e montanhas da Ásia, ela começou a chegar ao Canadá e aos Estados Unidos. Não importa onde você esteja, nunca procure esta besta poderosa com asas. Água-viva juba de leão. Muitas pessoas pensam que as águas-vivas são criaturas pequenas, mas tenha em mente que nem todas. A água-viva juba de leão é conhecida por seus tentáculos que podem crescer mais de 35 metros. Normalmente, ela é encontrada nas águas frias das profundezas do Oceano Ártico e também no Mar Irlandês. Podem viajar o dia todo e a noite toda, devido à sua habilidade de bioluminescência, que permite que a criatura do mar brilhe na água escura. Se a água-viva juba de leão não parecer intimidante para você, tenha em mente que a sua picada poderosa pode causar algumas reações alérgicas potencialmente fatais para algumas pessoas. As toxinas presentes nos tentáculos são venenosas e mortais o suficiente para incapacitar as pequenas criaturas e provocar um bocado de dor em humanos. Esta água-viva de aparência incrivelmente estranha e assustadora deve o seu nome aos mais de 1000 tentáculos. Eles são úteis quando precisam pegar as suas presas. Elas comem principalmente peixes e até outras águas-vivas menores. Mas a pergunta que temos que fazer é: será que há alguma coisa que elas não podem comer? O que você acha, hein? Salamandra gigante chinesa. Esse animal é considerado um dos maiores anfíbios do nosso planeta. Muitas delas gostam de ficar nos riachos da bacia do rio Yangtze, na China. Esses animais podem crescer mais do que 1,5 metros e pesar mais do que 45 quilos. Por serem considerados fósseis vivos, ou seja, fazem parte de uma espécie que não sofreu grandes mutações e se assemelham muito aos seus primeiros registros na história do mundo, o governo chinês estabeleceu leis para protegê-las no país.
Assim como as águas-vivas jubas de leão, esses animais não têm nenhum problema em comer a sua própria espécie. E quando elas estão cedendo aos seus desejos canibais, eles frequentemente consomem peixes e caranguejos de água doce. E só uma curiosidade interessante. Há uma estimativa de que essa espécie seja uma das mais antigas do mundo, existindo há cerca de 170 milhões de anos. Infelizmente, é considerada uma espécie em extinção na China devido às mudanças climáticas, o que é bem triste. Scolopendra gigantea. É bem estranho esse nome, né? Se falarmos dessa forma, parece que nunca vamos ver isso na nossa vida. Porém, esse bicho é conhecido pelo nome de centopeia gigante amazônica. Ela pode chegar até 30 centímetros de comprimento. Geralmente é encontrada na América do Sul, mas as 100 pernas da centopeia também já levaram para países do Caribe. A criatura usa o seu poderoso veneno para comer pássaros, escorpiões e até cobras encontradas nas florestas tropicais. E não se engane, só porque os humanos não são uma refeição comum para a centopeia amazônica, isso não significa que elas nunca tentaram. Em 2014, uma criança infelizmente perdeu a vida depois que uma dessas feras poderosas rastejou para dentro de sua lata de refrigerante. Coisa horrível, né? Apesar de ser menor do que outras criaturas da nossa lista, não subestime a sua força, pois certamente terá problemas sérios se você vacilar. Midgard Chandaros. Talvez você não saiba, mas esta é a maior estrela do mar viva que existe. Embora seu corpo tenha apenas uma média de 2 centímetros de comprimento, cada um dos seus braços pode medir mais de 60 centímetros. Enquanto a estrela do mar típica tem 5 braços, essa espécie é mais especial e já foi vista com 12. E mesmo que sejam grandes, são difíceis de detectar porque elas vivem a 600 metros abaixo da superfície no Golfo do México. É bem fundo isso, viu? Então, para encontrá-las, seria necessário equipamentos capazes de suportar a pressão da água nessa profundidade, além de sorte durante as buscas também. Agora pense, se elas vivem tão fundo assim, como podemos pesquisar e descobrir coisas interessantes sobre esse animal? Devido a essas questões, os cientistas sabem muito pouco sobre as capacidades dessa criatura marinha. Elas podem parecer inofensivas a olho nu, mas ainda há muito a aprender sobre essa espécie. Regaleco. O regaleco, também conhecido como peixe remo, é o peixe ósseo mais antigo da Terra, apelidado de Rei dos Arenques. Eles podem facilmente atingir mais de 15 metros. Embora algumas pessoas ainda acreditam que essa espécie de peixe seja um tipo de serpente marinha mítica, vista apenas em histórias, essas criaturas insanas são 100% reais. É raro ver, mas às vezes o peixe remo gigante flutua até a superfície e aparece para nós humanos. Na maioria das vezes, porém, eles ficam a mais de 1000 metros de profundidade. Na verdade, nós não sabemos muito sobre este animal marinho, embora supostamente tenha causado tsunamis de acordo com as lendas japonesas. O real poder do peixe remo gigante de quase 300 quilos ainda é desconhecido. Mas e aí? Qual desses animais gigantes você já conhecia? Tem algum outro que você conhece que não entrou na nossa lista? Conte pra gente nos comentários. Já aproveita para dizer também quais os temas você acha interessante e quais você gostaria de ver nos próximos vídeos. Não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever no canal. Também ative as notificações para ficar por dentro de novos conteúdos. Eu tô indo nessa. Valeu e até a próxima!